Então, abençoados, mais uma vez estou aqui. Vou deixar então a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nessas 2 semanas que eu estou aqui na Jocum de Curitiba. A palavra está em Efésios, capítulo 4, no versículo 1. Diz assim a palavra: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Essa é uma palavra maravilhosa, uma passagem que o apóstolo Paulo deixou em a igreja de Éfeso, não só a igreja de Éfeso, mas toda a igreja da época, né? É uma das cartas que mais foram, segundo estudiosos, é uma das cartas que mais foram multiplicadas na época e atendeu várias igrejas locais, mas é uma palavra que Paulo deixa para a igreja de hoje, para nós também. Então, Paulo aqui, ele estava preso, né? Por isso que ele fala, portanto, eu prisioneiro no Senhor. Esse prisioneiro ali era literal, ele estava preso já ali em Roma, e ele deixou uma palavra de fé, de orientação, né? de vigor para a igreja ali de Éfeso e para as demais. Então, eu acho interessante porque ele diz assim: peço-vos que andeis de modo digno, com o chamado que recebestes. Olha que palavra forte. Paulo pede que os irmãos, não somente da igreja de Éfeso, mas principalmente os da igreja de Éfeso, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, andeis de modo digno. O que é que Paulo quis dizer quando ele deixa essa palavra, quando ele fala ali para os irmãos da igreja de Éfeso, para que eles andem de modo digno? O que é modo digno? O que é que Paulo estava querendo dizer? Era de modo digno conforme a sociedade da época? Não. Paulo estava querendo dizer que os irmãos deveriam andar de forma digna conforme as orientações cristãs, as orientações deixadas pelo nosso Senhor Jesus. Toda vez que a gente vê alguma palavra a respeito de conduta cristã, eu me reporto de forma muito automática ao Sermão da Montanha, quando Jesus ali deixa os principais fundamentos, né? A forma de viver diária do cristão. Eu sempre tenho dito que Jesus deixa ali uma cartilha, né, do dia a dia, uma cartilha de comportamento cristão ali para os apóstolos, para os discípulos e para nós nos dias de hoje. Então, esse modo digno de viver é exatamente reportando também ao que Jesus fala de como o cristão deve proceder nessa terra. Se você parar para analisar, você vai verificar que Jesus ali no Sermão da Montanha, ele trata sobre questões rotineiras mesmo, questões de testemunho cristão, de como o cristão deve agir em relação à justiça, de como o cristão deve agir com seus servos, com seu patrão, como o cristão deve agir no matrimônio. Enfim, ali ele dá uma orientação, né, para os cristãos de como seria essa forma digna, né, esse modo digno de agir que espera-se do cristão. Então, quando Paulo fala aqui que peço-vos que andeis de modo digno, é voltado para o formato que Cristo deixou como nós devemos viver. E outra coisa interessante ainda nesse versículo é que ele fala assim: de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, quando Paulo fala aqui de chamado que recebestes, ele está colocando uma responsabilidade, né? Trazendo para aqueles cristãos de Efésios uma responsabilidade pelo dom recebido da parte de Deus. Uma responsabilidade em retribuir, em agir conforme o chamado que Deus deu para eles, conforme o dom dado
por Deus a eles conforme a graça derramada na vida deles. E é interessante isso porque nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós, né, de entender que fomos chamados, que temos um chamado, que temos uma responsabilidade exatamente por algo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então Paulo deixa aqui claro para as pessoas de Éfeso, ande de forma digna, conforme o chamado, conforme o dom que Deus te deu. Então, se você, no entanto, que mais para frente ele vem falar exatamente dos dons ministeriais, né, que Deus deu, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, evangelistas. Então ele está querendo dizer que nós temos uma responsabilidade pessoal, exatamente porque fomos chamados por Cristo, por Deus, né? Então, e aí ele completa, né, no versículo 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é que ele já dá uma dica de forma mais rápida, né? O que é andar de forma digna conforme chamado? Como nós devemos andar? Então devemos andar com humildade, não com soberba, né? Não com arrogância, mas com humildade, com simplicidade. Cristo, que é o Rei da Glória, que é o Todo-Poderoso, ele foi simples, ele foi humilde. Em várias situações ele deixou isso muito claro. Ele demonstrou ser um servo fiel, um servo simples e humilde. Ele fala de mansidão, né? Ou seja, mansidão é o contrário mansidão é domínio próprio. Então é aquela pessoa mansa que consegue controlar suas emoções, controlar seu comportamento, uma pessoa calma, uma pessoa de controle, né? De equilíbrio. Ele também fala de paciência e ainda ele fala suportando uns aos outros, ou seja, sempre pensando no bem do próximo, sempre tentando ser suporte. Suportando uns aos outros não é somente no sentido de ter que aguentar a chatice de nós cristãos, mas é sendo suporte para os demais da fé. Tanto é que ele vai discorrer no restante do capítulo 4 sobre a unidade da fé, né? E ele fala mais à frente que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Então ele trabalha essa questão da unidade. E a unidade ela só é possível se nós suportarmos uns aos outros, se nós servirmos de suporte, de apoio, de ajuda uns aos outros. Aí a unidade cristã, a unidade da igreja vai acontecer. E aí no 3 ele fala, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, procurando cuidadosamente, ou seja, com muita precisão, com muito carinho, de forma paciente, manter o quê? O vínculo, manter a unidade do Espírito, né? E aí ele vem trabalhar logo em seguida um só corpo, um só Espírito. Então manter esse vínculo, né? Manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus nos chama para ser pacificadores, Deus nos chama para a paz. Ele nos tirou de uma tribulação, de uma guerra que nós estávamos em crise com Deus porque nós pecamos, nós estávamos em guerra, né? E aí Cristo veio, morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário e nos trouxe a paz que excede todo o entendimento. Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui, a palavra de hoje, onde o Senhor ele vai falando, ministrando aos nossos corações. Então no dia de hoje, fique com essa palavra, né? Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, que essa palavra venha fazer moradia em nossos corações, que nós tenhamos sempre em vista que nós precisamos andar de modo digno, de forma comportamental, de forma emocional, de forma espiritual, conforme o chamado, o dom que Deus nos concedeu. Que Deus te abençoe nesta tarde, que o Senhor possa fazer multiplicar toda semente que Ele já derramou em sua vida. Que a graça de Deus possa superabundar
de forma maravilhosa na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar servindo e atuando no reino para a glória de Deus. Muito obrigada, Deus te abençoe e até já. Paz e graça.